O tema que Deus tocou no meu coração para a gente conversar hoje é: existe salvação para mim? Normalmente a gente coloca textos assim, né? Existe salvação para você, mas a afirmação tem que ser para nós. A afirmação tem que ser feita para mim e para você, né? A nossa mente ela funciona trazendo afirmações para a nossa primeira pessoa, né? Então nós temos que ter convicção que a palavra de Deus, que Cristo morreu e ressuscitou, não foi para que o outro seja salvo, mas para que eu seja salvo e o outro também. Então nós temos que entender e ter convicção de que Cristo morreu por nós. Não morreu só pelo vizinho, não morreu só pela pessoa que você conhece, pro cara que não tem problema nenhum, que aos seus olhos não tem problema, a família perfeita, não. Não existe família perfeita, não existe pessoa que não tem problema. Existem pessoas que não transparecem tanto os problemas, mas normalmente as pessoas que menos transparecem problemas são as que mais têm. Mas elas conseguem às vezes maquiar, segurar as pontas, mas o fato é que todos nós temos uma necessidade de aperfeiçoamento. Todos nós temos uma necessidade de amadurecer todos os dias. Todos nós temos uma necessidade de salvação. Por mais que, às vezes você, por um problema ou outro, por uma situação ou outra, se acha às vezes indigno de algo, isso não invalida o que Jesus fez na cruz. Isso não invalida o que Cristo fez e não invalida a ressurreição de Jesus. Por pior que seja o pecado que você cometeu, por pior que seja a situação que você se envolveu, existe salvação para você. Existe salvação para mim e você. Sabe, o que deixa as pessoas às vezes pensando que não tem salvação para elas, é o que o outro fala para ela. É o apontamento do outro, é o que o outro diz. Mas deixa eu falar uma coisa para você, só para você se livrar disso. A única, não sei se posso dizer pessoa, mas o único ser que tem uma facilidade em apontar passado é o diabo. Então, se existem pessoas apontando o seu passado demais, comece a pensar que ela pode estar sendo usada pelo diabo. Que o diabo só veio para uma coisa, matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para outra coisa maravilhosa, que é dar vida e vida em abundância. Então Deus não me chamou e chamou você só para viver. Não é só para eu e você termos o fôlego de vida. Não. Ele nos chamou para viver uma vida e uma vida abundante. É como você chegar lá na... Quem aqui quer pagar um churrasco para todo mundo? Você não... Quem levantou a mão? O Lucas entendeu o mistério, a Castu também. Quem mais lá entendeu? Por que se você... Porque pensa só. Quantas pessoas nós estamos aqui? Umas 60 mais ou menos? Mas vamos dizer aí, umas 60 pessoas. Se você tem condição de pagar o churrasco para todo mundo, é porque você está bem, né? Então você já vai profetizando sobre a tua própria história, entendeu? Então já vai pegando o negócio no caminho aí. Mas digamos que você vai lá, o Lucas vai proporcionar um churrasco para todo mundo. E aí você pensa assim, poxa vida, eu vou chegar lá, quem sabe na tua mente, pela tua forma, nós temos um viés chamado viés cognitivo. Então, ele nos faz pensar e já fazer uma pré-avaliação de algumas situações. E aí, quem sabe você viveu uma vida de miséria a vida inteira, de dificuldade. Aí você já pensa, puxa, eu vou chegar lá, vai ter linguiça ruim, vou chegar lá, vai ter aquela carne dura, né? Você pensa assim, mas eu vou pro churrasco. Mas quando você chega lá, o Lucas falou, não, assim, eu vou servir todo mundo da melhor forma possível. Deus me honrou, eu quero honrar os meus irmãos, quero honrar os meus amigos. Você chega lá, tem de mignon pra cima. Não sei o que tem pra cima de mignon, né? Mas nesse nível. E aí você, puxa vida, eu vim pro churrasco, mas eu tô participando do churrasco. É mais ou menos isso que é a vida, mas a vida em abundância. Você pensava que ia comer uma carne, mas tinha 50 tipos de carne lá. Não tem tudo isso, né? Mas vamos só dar uma exagerada, né? Mas tinha vários tipos de carne lá. Com suco do jeito que você gostava. Tudo que você nem imaginava que experimentava, você experimentou lá. Isso é ter uma vida em abundância. Deus não quer só que eu e você venhamos viver, mas Ele quer que a gente experimente isso de uma forma extraordinária. E o que o diabo quer fazer? Limitar com que eu e você venhamos viver de forma menos do ordinário ainda. E aí ele começa a mentir para mim e para você, dizendo que nós não temos capacidade, que nós não podemos viver isso. E o que eu quero tentar trazer para você, o que eu quero trazer para você hoje é justamente o contrário, é mostrar para você que a salvação está disposta e à nossa disposição a todo momento. Se você puder abrir sua Bíblia em Romanos 8, no versículo 1. Aqui nós temos um segredo de como, vamos dizer assim, posso dizer segredo, mas uma orientação de como nós alcançamos a nossa salvação. De como é possível viver o céu na terra, de como é possível iniciar uma vida do céu aqui.
Porque se nós estamos sendo salvos, estamos em um processo de salvação, é para quê? Para morar aqui, para ficar a vida inteira na terra? Não, é para morar com Deus, é para estar na glória com o Senhor. Então nós podemos iniciar esse processo aqui, vamos lá. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só dando uma pausa na leitura, por que Jesus foi enviado e não eu e você? E se nós temos a completa convicção que nós deveríamos estar lá e não Jesus? Porque quem pecou e quem peca na terra somos nós, não Jesus. Jesus passou santo, perfeito. Inclusive ele cumpriu as leis, cumpriu os mandamentos em nosso lugar. Porque as profecias diziam, né, e isso acontecia muito no templo, onde as pessoas tinham que oferecer um sacrifício em prol dos seus pecados. E o sacrifício ele tinha que ser perfeito, ele não podia ser mancha, não podia ter defeito. O sacrifício tinha que ser perfeito, o melhor de todo o rebanho, de o que eles fossem apresentar tinha que ser o melhor. Não podia ter defeito. E a única pessoa nessa terra capaz de fazer aquilo que nós não tínhamos condições de fazer é Jesus Cristo. Porque ele foi a única pessoa que passou santo sem pecado algum por essa terra. Por isso que nele, nesse versículo diz, que nele foi satisfeita a vontade de Deus em nós. Porque nós não tínhamos essa condição. E Jesus teve essa condição e fez. No versículo 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem então plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só para você entender essa leitura, ela está sendo dita para cristãos. Então, Paulo, quando ele está falando sobre isso, ele está falando para pessoas que já estavam caminhando com Deus. Então, ele fala, olha, vocês já estão em Cristo, então vocês precisam seguir, vocês têm que viver segundo o Espírito. Mas ele mostra, né, vamos dizer assim, um equilíbrio ali. Olha, se você não está vivendo desse jeito, que provavelmente você não está em Cristo. Você está passando por alguma dificuldade, está com algum problema. E quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Aqui ele começa a exemplificar, olha, se você está pensando só em coisa da carne, é porque você está só pensando sobre isso. Então tem algo errado. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, para aquilo que o Espírito deseja, para as vontades de Deus. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e a paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Você quer saber se alguém está... Não vou parar de falar dos outros, né? Falar da gente. Você quer saber se você está bem com Deus? Se você está legal com Deus? É se você está fazendo tudo aquilo que Deus te pede para fazer, tranquilamente. Quando eu falo tranquilamente, não quer dizer que você não sente dificuldade nenhuma em fazer, mas você faz. Quando a gente está só na carne, a tendência de não fazer e ser desobediente é altamente maior. E aí você consegue entender e observar em si mesmo, fazer aquilo que está em 2 Coríntios, que nós lemos, quando nós lemos a Santa Ceia, 23, onde fala assim que nós temos que fazer uma autoavaliação. A autoavaliação começa por isso aqui, onde nós nos olhamos, nos avaliamos e entendemos se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou a vontade da carne. Se eu cumpro os desejos que eu quero ou aquilo que agrada a Deus. E aqui Paulo está falando isso, fazendo isso com eles. Entretanto, no versículo 9, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E aqui ele coloca isso em xeque, será que está mesmo? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aqui entra a questão de salvação. Se nós não temos o Espírito de Cristo em nós, se nós não aceitamos Cristo como Senhor e Salvador e não vivemos segundo a palavra de Deus, não tem como alcançar a salvação dessa forma. Não tem como você fazer aliança com a Maria e casar com a Filisbina. Ou você faz aliança com um e mantém aquele relacionamento com ela, ou não faz aliança com ninguém. Então ele está dizendo assim, vocês têm que ter essa aliança para alcançar essa salvação. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Por isso que nós dizemos, gente, nós estamos de passagem.
nós não morremos, nós saímos da vida para uma vida ainda melhor. Quando nós estamos em Cristo, a gente costuma dizer que nós saímos da morte para a vida, que é o morrer natural para o viver espiritual. Mas para isso acontecer, nós temos que viver um processo, que é o processo de crer, o processo de aceitar a palavra, aceitar a Cristo. Portanto, irmãos, se estamos em dívida, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Não, deixa eu ler direito, que senão você vai entender errado. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Então nós não estamos... A dívida nossa não é com o corpo, não é com o natural, com o aqui, com o já. A nossa dívida é com Cristo, para morarmos com Ele. Nossa dívida é espiritual com Ele. Então nós temos que pagar essa dívida como? Sendo obedientes à palavra de Deus, negando as vontades, os desejos, para cumprir o propósito maior de Cristo na cruz, para que nós possamos ser salvos e realmente morar com Ele na glória. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E aí nós alcançamos a nossa salvação. Eu separei 2 tópicos, basicamente, para a gente falar sobre a salvação. Se a salvação é para nós, se a salvação é para mim, fala assim, ó, a salvação é para mim. Por que às vezes tem gente, por que fica repetindo? É mais uma questão didática, para você aceitar aquilo que você está ouvindo, para você viver intensamente aquilo, para você observar e mandar um comando para a tua cabeça, para o teu cérebro, e falar assim, ó, é para mim esse negócio, é para mim. Isso funciona tanto porque se alguém chega para você, principalmente quando você é criança, até os 6, 7 anos, se alguém chega para você e fala assim, você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, você não vai ser nada, você não vai ser nada, você vai ser um derrotado, você não vai ser nada, você vai ser isso. Quando chega na vida adulta, você vira aquilo, porque você aceita aquele comando, você aceita aquela imposição. Então, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você quer ter mais fé se você acha que você tem pouca fé? Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E você vai ver o que vai acontecer com você. Porque você começa a dar ordens para você mesmo, aceitações para você mesmo, que você não é essa desgraça, que você não é essa derrota, que você não é aquilo que falaram, mas você é aquilo que Deus falou que você seria. Depois você lê lá na tua casa, Jeremias 39, deu até um branco agora. 29, 11 a 14. Depois você lê lá. Você vai ver exatamente o que Deus pensa de você. E aí você esquece o que as pessoas falaram a seu respeito. E lembra do que Deus falou. Porque é muito mais fácil você, como ser humano, aceitar o que alguém falou do que aceitar o que Deus falou. Sabe por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro é racional, é altamente racional. O cérebro tem dificuldade de entender milagre, porque milagre não é lógico. Milagre não é algo que você consegue comprovar cientificamente, fisicamente, naturalmente. E aí a mente não entende, ela não aceita aquilo, porque ela não entende que se você falar no milagre que 1 mais 1 é 3, ela fala, não, 1 mais 1 é 2. Não, mas no milagre é 3. Não estou dizendo que é 3, só um exemplo, né? Mas se o milagre falar que é igual água em vinho. Por que algumas pessoas provavelmente pensam, não, isso estava guardado esse negócio? Porque não tem lógica. Porque não bate, a razão não bate. Mas falar para você, milagre não tem nada a ver com razão, milagre tem a ver com fé. E aquilo que você precisa, como você veio buscar hoje, não depende da razão, depende da tua fé. E se a tua fé alcançou o nível de falar, Deus, confia em você, fica tranquilo que vai acontecer. Porque não depende da razão. Só que aí vai entrar você vai entrar em colapso, basicamente, né? A hora que acontecer. Porque você vai parar e vai pensar assim, não é que aconteceu mesmo? E acontece. Eu conto um testemunho que eu vivi há 20 e poucos anos atrás. Eu sou novo, eu sei que parece que tem menos idade, mas eu sou novo. E eu orei para que Deus não deixasse um pneu murchar. Porque eu já estava passando muita vergonha com aquele pneu murchando, eu não tinha dinheiro para comprar outro. E eu trabalhava num auto center, que mexe com pneu todo dia. E o meu pneu estava furado no arame, todo dia vazando. E eu ia toda noite encher o pneu para que de manhã eu pudesse ir no posto de novo encher para ir trabalhar. Porque lá eu tinha compressor, eu enchia o dia inteiro, né? E aí eu pegava e falava, Deus, eu não quero mais viver isso. A tua palavra diz que se nós orarmos com fé, o Senhor atenderia e responderia. Então eu não quero só que o pneu não esvazie essa manhã, na manhã seguinte, que era no outro dia. Mas eu quero algo diferente, eu quero ter condições para comprar os 4 pneus novos. Porque a palavra diz que o Senhor nos daria, se nós buscássemos ao Senhor, e não só as suas mãos. E eu realmente estou te buscando, não sou a melhor pessoa do mundo, mas estou tentando melhorar todos os dias, eu estou melhorando todos os dias. E realmente, eu fui lá de noite, parecia até, se alguém me visse, não tinha câmera nessa época no estacionamento que eu morava, ia pensar que eu era meio doido, Eu estava abaixado orando no pneu. Falei, Senhor, eu profetizo sobre a minha própria vida,
que o Senhor vai me dar condições, esse pneu não vai murchar, eu não vou pedir o carro emprestado mais de ninguém para ir levar a roda. Porque acontecia? Às vezes não dava, eu não enchia o suficiente, ou dependendo do clima, se tinha mais frio ou mais quente, eu vazava mais rápido. E aí eu precisava, às vezes, pedir o carro emprestado de alguém para levar o pneu para arrumar, porque eu estava sem step, né? Então eu já começo por aí, né? Ixi, gente, vocês não pegaram a minha época da adolescente, né, Fabiano? Meu Deus, foi só a graça e a misericórdia do Senhor. Ela colocava 10 e queria que andasse daqui até a praia. O negócio era nervoso, o negócio. É tenso. Só Deus sabe que nós passamos. Mas enfim, voltando lá. E aí eu orei, eu falei, Deus, eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu sei que o Senhor é Deus que abre porta. Então faz acontecer na minha vida, porque a tua palavra já fez acontecer na vida de tantas outras pessoas. Eu já vi acontecer na vida de tantas outras pessoas, então eu quero acontecer na minha também. E eu orei. E aí, eu não sei se era o meu eu ou se era o diabo, mas eu já não sabia discernir quem era, mas eu sabia que tinha uma dúvida que queria entrar no meu coração. Eu falei assim, será? Eu falei, não, vai estar sim, amanhã vai estar cheio. Né, eu fui e deixei. Aí chegou de manhã cedo, né, você vai ter o confronto para saber se realmente o negócio ia dar certo. E eu falei, não, eu tenho fé, vai dar. Aí eu cheguei lá, assim, eu fui pelo outro lado do carro para não olhar o pneu direto, né? Aquela fé, assim, se coloca provada na hora, né? Porque falar para alguém ter fé é muito fácil, querido. Você chegar para alguém e falar assim, não, irmão, tem fé, Deus vai te curar. Tenha fé, Deus vai te dar um emprego. Mas eu quero ver a tua fé na hora que você precisar desse negócio acontecer. Aí você coloca a fé em ação. A hora que o negócio é comigo, com você, daí fica mais difícil. Mas acontece. E aí, cheguei lá, o pneu estava cheio. Falei assim, glória a Deus. Não vou precisar pedir o carro de ninguém. Mas não tinha completado todo o pedido. E aí eu falei, eu vou no posto, eu quero ver quantas libras está esse pneu. Porque eu lembro, eu colocava acho que 30 libras, 32 para aguentar. Cheguei lá, estava com 2 libras acima. Deus falou assim, eu não só faço milagre, eu faço te surpreender. E na mesma semana eu consegui todos os pneus de novo para comprar, e Deus abençoou e as coisas fluíram. Então o que precisa de mim e de você não é só ter uma situação, é ter fé para que Deus age sobre aquilo. Porque se você for viver pela razão, você nunca vai alcançar nada. Pela fé, não. Agora você tem que entender que Deus é o Deus do sobrenatural e não do natural. Porque eu e vocês já vivemos no natural. Você olha para a pessoa, você olha para o teu namorado, para a esposa, isso é o natural. A roupa que você veste é o natural, o salário que você ganha é o natural. Sobrenatural é o que Deus faz a mais na vida abundante que nós podemos viver. E tudo isso está incluído na salvação. Não é pecado você pedir nada para Deus. Se você ler Romanos 8,32, você vai ver exatamente Deus falando isso. Eu entreguei meu filho, não vou ajudar vocês como o resto? Claro que vou. A única coisa que nós precisamos é colocar as coisas nos lugares. Não viva só pelas coisas. Viva por mim para também ter as coisas. E aí nós colocamos as coisas nos lugares. Mas tá, então, se a salvação é para nós, o que eu preciso para ter a salvação? O que nós precisamos para ter salvação? Começa por uma coisa primeiro: querer ser salvo. Querer ser salvo. Eu vou contar uma coisa bem rapidinho. Nós fomos ano passado lá para Maragogi. E aí nós fomos visitar aquela água lá. Gente, é igualzinho você vê na internet, assim, é azul mesmo, a água é azul, tem os peixinhos. Nós descobrimos, não, minha esposa descobriu a sacada dos peixinhos lá que vem na mão lá, né? Depois eu te conto. Mas tem um jeito muito fácil. Se você vai com o cara com guia, os peixes só vão para ele. Aí se você quiser que os peixes venham para você, depois eu te conto como é que faz, tá? Mas enfim, nós chegamos lá, ficamos, e tem um período que você pode ficar lá no... Como é que é o nome daquilo lá? No coral? Lá nos corais lá. E a água baixa, né? O nível do mar ele abaixa, você consegue estar lá no meio, né? Você dá pé e tal. Só que eu não sei nadar. E a minha esposa também não, né? Nós conseguimos não morrer afogado, né? Para ficar mais fácil. Mas não é aqueles nadadores, assim, né? Phelps e tal. Mas a gente boia, pelo menos, né? Só que o que acontece? Nós ficamos lá um tempão e o cara perguntou: você sabe nadar? Eu falei assim: eu sei não morrer afogado. Ah, não, beleza. Daí pegamos o óculos e começamos. Daí a gente levou a GoPro e daí ficou filmando embaixo d'água e tal. E o tempo foi passando. Só que o tempo passando, a água vai subindo. E aí você não se dá conta que a água está subindo. E de repente eu falei para eles assim, cadê aquele pessoal que estava com a gente? Gente, a gente levantou a cabeça, não tinha ninguém mais. Só tava nós, os náufragos lá no meio, né? E foi a deriva. Eu falei assim, eu olhei e falei, tá lá, ó. Mas o tá lá na água é você caminhar 1 quilômetro, né? Ou tentar nadar, né? Eu falei, enquanto tava dando pé, tranquilo. Não, vamos indo lá. E eu sou muito alto, né? E a minha esposa também, né? Então, imagina. Chegou água aqui, ó. E o barco tava daqui no mercado ainda, mais ou menos. E eu fiquei pensando, se aqui tá assim, a hora que chegar lá vai estar assim. Eu falei, lascou.
Aí ela conseguiu nadar, minha esposa é maravilhosa, ela nada assim, né? Ela aprendeu a nadar cachorrinho dela, pelo menos não se afogava, né? E eu aprendi prego, né? Entra na água funda. E eu tentando empurrar com o pé e empurrar ela para cima, para manter ela acima do nível da água. E para a glória de Deus apareceu um barco, né? Quase que cantou aquela musiquinha, né? Eu falei, cara, você pode me arrumar uma boia? E eu torcendo, empresta, né? Porque imagina, o cara nem conhecia a gente. Eu falei, não, empresta, porque ele viu que eu tava me afogando quase, né? Quase não, tava me afogando. E aí ele jogou a boia para nós dois e a gente foi. Eu falei assim, depois a gente devolve, não sei que jeito, mas... Não, qual barco vocês estão? Eu tô naquele lá. Eu falei, não, eu conheço. E beleza. Por que eu tô te contando essa história? Eu não sei porque vocês estão rindo, né? Vocês tinham que chorar com a gente, na verdade. Só a gente sabe o que a gente passou. Depois a cãibra, tudo. Mas quando você fala de querer ter salvação, é você ver alguém que pode lhe oferecer uma ajuda e você pede a esse alguém. Por que eu e você passamos muitas dificuldades sozinhos? Porque nós temos uma coisa chamada orgulho, que não nos deixa pedir ajuda a ninguém. Que não nos coloca em um lugar de humildade para falar, eu preciso, eu não sei, eu necessito de auxílio de alguém. Sabe por que muitas pessoas vão para o inferno? Porque elas pecaram, porque elas erraram, porque elas foram induzidas, conduzidas ou foram por conta. Mas pelo tudo que elas fizeram, por tudo que nós fizemos, nos coloca em um lugar, eu não mereço, eu não posso, não é para mim. O céu é para quem é santo, o céu é só para quem precisa, para quem pode, para quem isso, para quem aquilo. Mas é uma grande mentira que te contaram. É uma grande mentira que nos contam. A salvação é para quem fala assim, eu preciso de salvação. Eu quero a salvação. Eu não quero mais viver isso que eu vivo. Eu não quero viver essa desgraça. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo sai. Ele sai porque alguém manda? Não, ele sai porque ele quer. Da mesma jeito como a gente faz. Nós não saímos da presença de Deus porque Deus mandou. Mas nós saímos porque nós quisemos. O diabo não nos expulsa da igreja, não nos expulsa da presença de Deus. Ele simplesmente nos conduz e nos induz a fazer isso. Eu vou se eu quiser. Adão e Eva precisavam ter saído do jardim? Não. Eles foram induzidos a fazer isso. E ao serem induzidos a fazer isso, o que eles sentem? Vergonha. Mas o que é a vergonha? É ter a consciência que errou. Mas Deus não está nem preocupado com o que você fez. Deus só quer saber o quê? Você quer estar comigo de novo? Você quer que eu te ajude? Mas ao contrário de pedir ajuda, a gente se esconde de Deus. E Deus não quer que você se esconder. O fato é que se Deus tivesse problema com o meu e com o teu pecado, Ele não descia no jardim falar com Adão de novo. O que Ele faz quando Adão e Eva pecam? Porque você acha que Deus não sabia que eles tinham errado? É óbvio que sabia. E Deus faz uma pergunta, Adão, onde você está? E ali eu quero citar algo para você que é muito importante você entender. Que Deus não estava brincando de esconde-esconde com Adão e Eva. Ele não estava tipo assim, eu não estou te vendo. Não. Deus sabia a moita que ele estava. Você está na moita 43. Sai daí. Mas Deus percebeu o que de diferente ali? Um elo espiritual que se quebrou. Um elo de relacionamento espiritual que se rompeu. Deus não se sentiu mais conectado a Adão porque Adão cortou o elo. E muitas vezes você ora, você fala, para mim não dá. Porque eu não ouço mais Deus, eu não consigo escutar mais Deus, eu não consigo sentir mais Deus, por causa do pecado que eu cometi. Mas deixa eu falar um negócio para você. Quem já brincou de telefone sem fio? Então, você pode falar, gente, todo mundo que eu sei que tem experiência boa, pode falar. A piazada hoje em dia que não sabe o que é ser feliz, né? Hoje eles brincam de telefone sem fio, mas pelo WhatsApp, não tem graça, né? Mas se você brincar de telefone sem fio e alguém vem lá e acaba com a tua brincadeira e corta o fio, você continua ouvindo a pessoa? É o que o pecado faz comigo e com você. Ele tenta cortar essa linha que nos une a Deus. E aí você para de ouvir a Deus. Mas não é porque Deus esqueceu de você. É porque alguém, ou porque você foi longe demais e o fio arrebentou. E aí Deus está falando assim, ei, onde você está? Onde você está? Porque eu não te ouço mais, eu não te sinto mais, você se desligou de mim. E sabe o que é a salvação quando Jesus vai para a cruz e ressuscita? É ligar esse fio de novo, para que haja um relacionamento, para que haja uma interação de novo. Esse é o propósito da salvação. E aí sabe o que Ele quer? Unir esse fio com você de volta. É a única coisa que Deus quer comigo e com você. É unir esse fio de novo para que o resto da vida não precisamos usar mais o fio. Agora a gente vai usar o WhatsApp. Não vai precisar mais do fio. Então não vai ter mais o que quebra esse relacionamento. Mas até que estejamos aqui, ficamos dependendo da fibra ótica, que os caras vêm e rompem o fio toda semana. E você fica sem internet. Mas aí tem alguém chamado Espírito Santo que vem e nos ajuda a unir esse relacionamento de novo. Por isso que a caminhada com Deus, a caminhada da salvação, não é só aceitei a Jesus, estou salvo, não vai acontecer mais nada. Não. Porque senão ia ser muito fácil.
Mas Paulo nos ensina que nós estamos sendo aperfeiçoados todos os dias. Se estamos sendo aperfeiçoados todos os dias, é por quê? Porque ainda não chegou no ponto que tinha que chegar, é porque tem que melhorar a cada momento para chegar lá. Para chegar num nível de poder morar lá. Porque se o céu é santo, olha para dentro de você. Pensa se do jeito que você está, você vai entrar. Aí você diz, estou pronto. Pode vir Jesus, que eu estou pronto. Tá mesmo. Essa é uma reflexão que todos nós temos que fazer todos os dias. E aí quando eu paro e penso e olho no espelho e falo, cara, tem muita coisa para arrumar ainda. E se Jesus voltar amanhã, o que vai ser? Calma, relaxa. É só falar, Deus, me ajuda a melhorar isso. Me ajuda a melhorar aquilo. Porque você quer um grande exemplo na Bíblia, que você pode se basear e para falar, não, eu posso me olhar para esse cara aqui e entender que para mim tem jeito. Olha para Davi. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus? Mas Davi não foi um cara que fez um monte de besteira? Matou um monte de gente, fez o que não devia fazer, pegou o que não devia pegar, fez um monte de bobagem? Fez. Mas Davi entendeu uma coisa, que além de querer melhorar, ele tinha que se arrepender. E aí você vai entendendo, eu não vou conseguir explanar para você todos os textos, mas se você for lá para Lucas 23, você vai ver um cenário onde Jesus está na cruz, e ao lado dele tinham 2 ladrões. E de um lado tinha um ladrão acusando, falando assim, ei, você não é Jesus? Desce daí. Você não é o cara? Então desce daí. E aí o outro pega e ainda defende Jesus, né? Fala assim, você não sabe o que você está falando, cara. A gente realmente precisa estar aqui, mas ele o que fez? Que pecado, que mal esse cara cometeu? Nós fizemos algo errado. Mas o que ele fez? E aí ele com muita humildade fala assim, Jesus, se possível, lembra de mim quando você estiver lá? E aí o que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sabe, reconhecer a nossa condição vai nos facilitar a chegada à salvação. Não tem como você querer entrar num nível de salvação, ser salvo, se não reconhecer quem você é e a condição a qual você está inserido. Se eu e você não entendermos a nossa condição, não tem como reconhecer algo que você não percebeu ainda que está fazendo. É como você chegar para alguém e falar assim, olha, colocar açúcar demais faz mal, fazer isso faz mal, e a pessoa continua fazendo, porque ela não percebeu ainda que aquilo faz mal. E quem é que vai te ajudar então? O pastor que vai apontar para você? Teu pai que vai apontar para você? Tua mãe? Teu amigo? Não. Eles vão ajudar, mas nada do que eles falarem às vezes vai resolver. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado e do juízo. Para que você vem para a igreja então? Para que o Espírito Santo possa convencer aquilo que as minhas palavras não vão poder te convencer. E eu falo para você, eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para te mostrar o que a palavra diz. Convencer é o Espírito Santo que vai fazer. Sabe por que tem tanta frustração no evangelismo cristão? Porque nós às vezes tentamos convencer goela abaixo que as pessoas têm que aceitar Jesus. Mas não é assim que funciona. Nós temos que apresentar as novas do evangelho, orar a Deus e falar, Espírito Santo, agora é a tua vez. Age e faz o que tem que fazer, porque nós já levamos a mensagem. Se precisar me usar mais, eu vou. Mas haja, faça. Você quer ganhar alguém na tua casa? Você já sabe para ganhar essa pessoa. Não é goela abaixo que as coisas vão acontecer. É num dia a dia. Sabe, uma coisa que eu ouvi e eu achei muito legal isso. Jesus nunca te pediu para pregar o evangelho. Aí você falou, não, mas está escrito lá. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas o pregar o evangelho não é falar o evangelho. Deus não quer que eu pregue, Deus quer que eu seja o evangelho. Deus não quer que você fale do evangelho, Deus quer que você viva com exemplos do evangelho, para que o outro veja em você o evangelho de verdade. As pessoas estão acostumadas a ver o quê? Você é um pecador, você faz isso, você vai para o inferno. Agora, para pensar no negócio. Se nem Jesus veio como um juiz, por que eu e você queremos ser juiz da causa de alguém? Por que nós queremos apontar a causa de alguém? Se o cara fez, o problema é dele, ele vai acertar as contas com Deus. O que eu e você temos que fazer é o quê? Falar, olha, ainda tem chance para você. Você acha que você fez errado? Então, ainda dá tempo de mudar. Eu conheço um Deus que pode restaurar, que pode te ajudar a mudar os teus passos, a mudar a tua conduta e a forma de pensar. Nós não estamos aqui para apontar, estamos para trazer cura e restauração para a vida das pessoas. Para mostrar que não existe um Deus que se preocupa ao ponto de jogar uma boia para ela lá no meio do mar quando está à deriva, com ela morrendo afogado. Fala assim, não, vem cá, eu vou te salvar. Mas e a boia? Deixa que com a boia eu me viro. A única coisa que Deus quer é eu e você. Ele nos quer de volta. Ele nos quer de novo. A própria palavra de Deus diz, venha como
Está. E por que eu e você às vezes queremos mudar alguém para que ele venha para a igreja? Deixa Deus fazer o que ele tem que fazer, e você faz o que tem que fazer. Eu e você fazemos o que temos que fazer como igreja, e deixa Deus fazer o resto. Uma vez eu falei com um amigo meu, e falei, cara, por que você não vai comigo na igreja? Ele falou assim, cara, eu faço isso, aquilo outro. Eu falei assim, e o que tem? Não, porque imagina, eu vou entrar na igreja, um lugar santo. Eu falei, cara, lá é o lugar que tem mais pecador na terra, e um lugar concentrado no mesmo tempo. Porque todos nós estamos lá para sermos aperfeiçoados pelo poder de Deus. Se você for procurar alguém santo, você nunca vai achar lá. Pode ser que você encontre em outro lugar, mas dentro da igreja você não vai achar. Porque são várias pessoas com o mesmo propósito, de ser restaurado e salvo também. Então vai como está, cara. Se você tem que mudar algo, o próprio Espírito Santo vai falar para você, olha, você tem que mudar isso aqui. Isso aí está errado. Você está vendo, ó, isso aqui, está vendo o que Deus diz aqui? Ó? Você tem que viver. Então fica tranquilo que não é eu que vou apontar para você. O próprio Deus vai nos constrangendo todos os dias para que haja uma mudança, para que haja uma constância e uma evolução para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Isaías, se você ler o livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver o Isaías que simplesmente aponta e fala do erro da terra, dos pecados de todo mundo, e fala um monte de coisa. Depois você lê lá, apontando e mostrando, e detalhando. Estava errado? Não, ele estava fazendo um relatório de tudo que estava acontecendo. Mas ele estava também fazendo o quê? Julgando, apontando, falando, vocês vão para o inferno mesmo, vocês vão morrer, essas desgraças, vai tudo se lascar. Mas aí no capítulo 6, existe uma sacada extraordinária que acontece. Ele diz assim, que depois que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram quem? O rei. E aí quando ele olha o rei, o que ele vê? Ele vê uma imagem, vê uma tenaz com uma brasa de fogo. E aí ele começa a ter uma revelação de quê? Não do que estava acontecendo ao redor dele, mas do que estava acontecendo nele mesmo. Quer ver? Vamos ler lá, a gente vai orar. Só para você ver que Deus, ele não quer trabalhar no outro, Deus quer trabalhar em você. Deus não quer trabalhar nas outras pessoas, Ele quer trabalhar em mim e em você, para depois a gente começar a trabalhar com o outro. Porque não adianta que falar eu lembro, gente, eu fui uma vez no médico, porque eu sempre tive problema com triglicerídeo alto, essas coisas assim, né, colesterol. É genético, na verdade. E aí, eu fui num médico, que o médico dava uns 4 de mim. Na época. O bicho era pesado, eu achei que ele devia pesar uns 180 quilos, aquele cara. E eu olhei pra ele e falei assim, ele falando pra mim que eu tinha que ter uma vida saudável. Aí eu olhei pra ele e falei, né? Falei, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mais ou menos por aí. E às vezes nós queremos pregar o evangelho do mesmo jeito. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas com Deus não funciona o faça o que eu digo, faça o que eu faço. Mas para não acontecer isso, o que tem que acontecer? O que aconteceu em Isaías, capítulo 6. No versículo 5 diz assim, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios o quê? Impuros. Aquele que apontava, aquele que falava, aquele que dizia, aquele que estava apontando o pecado de todo mundo. Teve uma revelação de quê? De quem ele era. Então a primeira coisa que eu e você temos que fazer é ter uma revelação de quem eu e você somos diante de Deus. A partir desse momento, nós estamos aptos a serem restaurados, a sermos salvos pelo Senhor e a vivermos aquilo que nos chamou para viver. E aí ele fala, pois sou um homem de lábios impuros e vivo onde? No meio de um povo de lábios o quê? Impuros. Sabe o que aconteceu aqui? Ele olhou para a galera, apontou o erro de todo mundo nos 5 primeiros capítulos. Ó, vocês são assim, 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 assim. Povo que fala, povo que não cumpre, povo que promete e não faz. E foi falando um monte de coisa. E aí de repente, quando ele tem essa revelação, ele fala, sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio dessa galera, porque o que eles fazem também faço. Ele só teve essa revelação. Eles estão fazendo, mas eu estou no meio desse povo. E fazendo pior, quem sabe, do que eles. Porque eles estão errados, mas eu estou apontando que eles estão errando e eu também estou fazendo. E daí? Só que não para aí. E o texto continua. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Querido, só vai ter uma transformação na minha e na tua vida genuína quando eu e você tivermos um encontro real com Deus. Só desse jeito nós somos constrangidos a parar de viver uma vida de pecado e viver uma vida de santidade. Quando nós encontramos diante, temos uma visão do Senhor, temos um tete a tete com Ele. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, veja,
isto tocou os seus lábios. Por isso a culpa será removida e o seu pecado será o quê? Perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, a única forma de eu e você executarmos o plano que Deus tem em mim e em você é se primeiro Ele agir em nós, se Ele agir em mim, se Ele agir em você. Se nós tivermos um confronto de entender que eu não preciso ficar apontando o erro do outro, porque quem vai cuidar do outro é o Espírito Santo, não eu. O que eu preciso olhar é para o meu pecado, eu preciso olhar para a minha falha, eu preciso olhar para o que eu estou fazendo. E de encontro a isso, buscar um encontro com Deus, buscar um relacionamento com Ele, para ser constrangido, e não só constrangido ao ponto de reconhecer, ao ponto de querer, ao ponto de entender e ao ponto de arrepender. E quando essas três coisas acontecem, Ele fala assim: agora eu vou te transformar. E quando Ele nos transforma, nós estamos em um lugar maravilhoso, que é o lugar de ser enviado. Porque aí Deus olha para Isaías e fala assim: você está pronto para fazer o que eu te chamei para fazer. Quem sabe você fica se perguntando: o que falta? Deus prometeu e não aconteceu. Parece que não está fluindo, parece que está travado. Não é que está travado, você está travado. Você não chegou ainda na revelação de quem você é, daquilo que precisa ser mudado e alterado dentro de você. Nós às vezes não tivemos a sacada extraordinária, a revelação de Deus, do que precisa mudar em nós, e estamos querendo mudar o outro. Apontamos o erro de todo mundo, mas estamos fazendo a mesma coisa. Queria te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, para a gente orar a Deus, para que por meio da revelação do próprio Espírito Santo de Deus, eu não preciso te usar de argumentos, de nada, ferramenta de persuasão, nada disso, porque aqui a gente não está vivendo uma mente natural, nós estamos vivendo sobrenatural, e o que é sobrenatural está dentro do teu coração, está dentro do meu coração, e só Deus pode sondar o que está aí dentro. Só Deus consegue olhar e ler as tuas lágrimas, interpretar o teu silêncio lá dentro do teu quarto. O choque de realidade quando você sai daqui e vai para a tua casa, só Deus pode enxergar isso. Mas eu quero falar algo para você. O mesmo Deus que colocou uma revelação diante de Isaías está aqui nessa noite. Jesus não morreu em vão, Ele morreu para que eu e você estejamos alinhados para morar com Ele no céu. Mas para isso acontecer, querido, nós temos que ter um tete a tete com Ele. Para isso acontecer, nós temos que focar toda a nossa atenção nele e falar: olha, realmente aconteceu algo na minha vida, meus olhos estão vendo o Senhor. Nós estamos passando por um momento de pandemia. Quem sabe tanta coisa aconteceu na tua história, tantas coisas mudaram diante de você, coisas boas, coisas ruins, quem sabe mais ruins do que boas, não sei. Mas eu quero falar algo para você. Deus quer te preparar para algo novo. Deus quer preparar você para algo extraordinário que você não consegue imaginar ainda. Mas para estar apto a falar isso aqui que Isaías fala, em uma resposta de quem enviarei? Envia-me a mim, porque agora eu estou sarado. Envia-me a mim, porque o anjo Atenas tocou na minha boca. Sabe por que tocou na boca? Porque ele tinha lábios impuros. Se o problema tivesse nos ouvidos, seria no ouvido que ia tocar. Se fosse em outro lugar, ia tocar onde precisasse. Mas ele se colocou à disposição para que Deus fizesse o que fosse necessário para que ele fosse transformado, para que ele fosse restaurado. Agora eu pergunto para você: o que você está disposto a fazer nessa noite para ser restaurado pelo Senhor?